Montadora chinesa deverá investir 700 milhões de dólares no Vale do Paraíba, o que deverá gerar muitos empregos na região. Os detalhes estão no comentário do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, o salto econômico que o Vale do Paraíba vai dar com os investimentos da Sher em Jacareí é sensacional. Vejam vocês que a empresa vai aglutinar no entorno dela, numa área de 4 milhões de metros quadrados, 25 empresas que vão fornecer peças e maquinário para os seus veículos. E vamos ter aí, naturalmente, a abertura de mais de 5 mil postos de trabalho através desses investimentos que superam a cifra de 700 milhões de dólares. É o maior investimento feito pela China numa empresa aqui no Brasil. Inclusive, foi desativada uma linha de montagem no Uruguai para consolidar e concentrar todas essas operações aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba. Simplesmente notável essa aplicação e nós vamos ter aí a consolidação do Vale como segundo momento potencial econômico do Brasil logo após São Paulo, a grande São Paulo, quer dizer, é São Paulo dentro de São Paulo, né? O Vale do Paraíba, segundo potencial econômico do Brasil. Na tentativa de amenizar a violência no trânsito, países do Mercosul assinam acordo e assumem compromissos de evitar que o número de vítimas aumente. Atualmente, os acidentes em rodovias são a principal causa de morte entre os jovens no mundo. É justamente assim que acontece. Em apenas um minuto, jovens são obrigados a frear suas vidas por conta dos acidentes de trânsito. Eu cheguei em estado gravíssimo lá. Eu cheguei com 5% de chance de vida, eu já estava entrando em estado de choque e os médicos falaram para minha mãe, para o meu noivo, que eu tinha muito pouca chance de vida. No Brasil, acidentes de trânsito é a segunda causa de morte entre jovens de 24 e 28 anos, atrás apenas dos homicídios. Entre os países do Mercosul, o Brasil ocupava o 4º lugar em números de acidentes terrestres. Este ano, o país ocupa o 2º lugar no ranking com uma taxa de 22,5 óbitos. No Vale do Paraíba, no ano de 2014, cerca de 650 jovens entre 18 e 25 anos se envolveram em acidentes de trânsito nas rodovias federais que ligam a região. Neste ano, já chega a 269 o número de acidentes. Diretor do Departamento de Trânsito na cidade de Pindamonhangaba, Edson Henrique acredita que algumas condutas são os principais motivos para os acidentes de trânsito. As principais causas de acidentes. Você pode colocar isso até com 90% dos acidentes com vítimas a nível de Brasil. Abuso da velocidade, motoristas dirigindo alcoolizados, principalmente nos finais de semana, e o desrespeito à sinalização e legislação de trânsito. Ele acrescenta alguns dados preocupantes. Em 2014, o Brasil registrou 45 mil mortes no trânsito. Então, esse é um número assustador, bastante preocupante. O Brasil continua entre os recordistas mundiais de acidentes de trânsito e, infelizmente, muitos acidentes causados por jovens que, inclusive, são vitimizados e entram em óbito por causa disso. Jéssica é um exemplo de jovem vítima da violência no trânsito. Em outubro do ano passado, ela sofreu um grave acidente de moto e precisou amputar uma de suas pernas. Hoje, depois de 8 meses, ela volta a acelerar cuidadosamente e toma o rumo de volta para as estradas da vida. Eu não me limito em nada, assim, nem me vitimo em nada, sabe? Eu não posso fazer, eu até levo na esportiva, né? Eu até brinco, falo, não vou fazer porque eu sou deficiente, né? E ela deixa um apelo. Você pensa, poxa, a pessoa deve ter se distraído com rádio, com celular, que hoje é tão comum as pessoas, né, não desgrudar de celular. E, consequência disso, quem sofre hoje sou eu. Porque ele não pensou nisso, ele não pensou que isso poderia mudar a vida de uma pessoa. Eu tive uma aceitação bem legal, só que e se fosse outra pessoa que não tivesse? Como que ia ser, né? É difícil, basta pensar como se fosse alguém da família dele, né? Perder um membro, recomeçar a vida novamente, recomeçar a ver a vida de um jeito diferente. Então,
a gente tem que pensar mais na vida do outro, né? Às vezes 1 minuto, se eu atrasar de casa não vai adiantar, você vai chegar atrasado do mesmo jeito, mas fácil perder 10, 15 minutos chegando atrasado do que acontecer um acidente de trânsito, tirar a vida de uma pessoa e fazer sofrer a família daquela pessoa, a pessoa. O repórter setorial continua conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Pindamonhangaba, Rubens Fernandes. Rubens, de que maneira o poder público municipal pode colaborar para que acidentes de trânsito entre jovens diminuam? Conscientização, acho que é o melhor caminho. O jovem precisa viver, né? Porque o jovem é o jovem, ele tem a ansiedade natural. E o jovem está tirando a sua carteira de habilitação mais cedo e com maior facilidade está tendo o seu veículo. Então está podendo se deslocar com mais facilidade. Mas essa ansiedade do jovem precisa ter um processo educativo, não só no seio familiar, como também o poder público conscientizando de que é preciso ter calma, né? Ter um tempo todo à frente pela vida. Agora, existem campanhas, sim, se beber não dirija, valorize a vida. Eu tenho percebido que o jovem ele gosta de correr riscos e muitas vezes ele está pondo em risco a sua vida e a vida de outros. Por exemplo, tomando bebida alcoólica, usando equipamentos na hora que está dirigindo, fazendo rachas. Falta também essa conscientização própria, né? Não esperar somente pela campanha do governo. Eu acho que daí funciona a família, né? De tentar mostrar para o jovem ou para os filhos que a imprudência não leva a lugar nenhum. Atitudes simples como usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade. Sair em turma, que eles costumam sair em turma, é muito churrascos, né? Eu vejo isso pelos meus filhos. Então, tudo bem, eu vou aproveitar a vida e nós vamos decidir. Essa semana, um dirige, um não bebe. Na outra semana, muda-se. Agora, o ideal é que todos curtam a vida sem bebida. Aprendam a deliciar a verdade que a vida nos proporciona. Isso que é importante. Apenas fiscalização de radares, multas, blitz não é suficiente. Eu penso que é suficiente, mas também a Polícia Militar não pode estar em todos os locais, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então sempre vai ter as válvulas que vão estar escapando. E os jovens, aquilo que disse, por natureza a imprudência parece que está dentro dele. É preciso que o governo tome a conscientização de informar que dirigir embriagado ou dirigir sem carteira é perigoso, dá multa, traz problemas sérios, como a família também é muito importante na educação e na evolução daquele jovem. São Paulo recentemente iniciou um trabalho de redução de velocidade nas suas vias. Você acredita que isso vai se estender também para pequenas cidades ou cidades de médio porte? Interessante. As cidades do Vale do Paraíba, quem viaja e usa as cidades do Vale do Paraíba, vai observar que o limite de velocidade é entre 40 e 50 por hora. Mas aqui, evidentemente, que o trânsito flui melhor. Em São Paulo não, um pouco mais complicado. Dificilmente, no período de pico, no período normal, comercial de São Paulo, você vai ultrapassar 50 por hora na marginal ou numa pista bem movimentada de São Paulo. A verdade é que o ser humano está muito apressado. Agora, como você disse, o jovem tem muito o que se viver. É preciso ter cautela, é preciso ter prudência. E é preciso ter consciência de que ele é corresponsável no processo e no desenvolvimento, não só da família, como do nosso país. Responsável pela vida e pela vida de outros, né? Muito, não tem a menor dúvida. Rubens Fernandes volta daqui a pouco falando sobre outro assunto bastante importante, que é a reciclagem. Agora o assunto é educação. Entre 21 países, o Brasil está em penúltimo lugar em relação à valorização dos professores. A informação é do Índice Global de Status, que avaliou profissionais de vários lugares do mundo. Gabriel Aquino. Olá, hoje nós vamos falar sobre a valorização do professor. Nos países de primeiro mundo, como Finlândia e Coreia, estão entre as 10 maiores países de índice de qualidade de educação, nós vemos que os professores têm uma valorização e estão entre as melhores profissões dessas nações. É necessário, então, repensarmos no nosso país sobre qual valor nós temos dado para o professor.
Ou seja, o governo, na sua relação de cuidado, de ensino, de proporcionar algo que possa avançar na qualidade do ensino, os próprios alunos. Nós vemos a violência que tem sido constante contra os professores. E nós vemos também o outro lado da família. A família é fundamental para ensinar os seus filhos a respeitar aqueles que formam toda a base de uma sociedade, seja na área tecnológica, seja na área de humanas, seja na área de saúde. É necessário repensarmos o papel do nosso professor. O nosso país vive um momento difícil, onde os professores têm lutado por um aumento, muitas vezes tão irrisórios no seu valor final do seu salário. É necessário repensar que a educação é muito mais que um salário. É necessário olhar o professor não apenas como aquele que forma, apenas que passa uma informação, mas aquele que traz para um país o conhecimento, a formação, as condições para um desenvolvimento e crescimento. Nós precisamos repensar um pouco mais qual o valor que, como sociedade, temos dado aos professores. E, portanto, esta é a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que temos feito nós para valorizar os professores? Logo depois do intervalo, conheça uma estratégia que pode proteger o meio ambiente da região. E ainda, Poupa Tempo atende mais de 160 mil pessoas por dia no estado de São Paulo. Nossa reportagem mostra o funcionamento de uma unidade em nossa região. É rápido. Voltamos já. Mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1h. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Aguarde!